Atenção! Começa agora uma teleaula de elementos de máquinas do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! E aí, tá pronto para aprender mais sobre rolamentos na teleaula de elementos de máquina de hoje? Então vai se preparando, porque hoje vão rolar muitas coisas que você precisa saber. Você vai ver quando é que se faz a troca de rolamentos. Vai aprender como devem ser as condições de armazenamento adequadas para eles. Vai ficar por dentro dos cuidados que a gente precisa ter durante o seu funcionamento. Vai ver como se faz a lubrificação dos rolamentos. Vai ver ainda como é que é feita a representação em desenho técnico destes importantes elementos de apoio. Agora tem uma coisa que eu não disse sobre a nossa teleaula de hoje. Você vai aprender como ouvir, sentir e observar um rolamento. Então, prepare seus sentidos porque nossa teleaula de elementos de máquinas está começando agora. Quando você quer observar como é que andam os rolamentos aí dentro da máquina, você tem que aprender a sentir. Então o que acontece? Você vai ter que ouvir e observar o trabalho deles. Poxa, que legal, hein, mestre? É legal, porque aí você fica sabendo se vai precisar ou não fazer a troca dos rolamentos. Poxa, na verdade eu queria aprender um pouco mais sobre esses esquemas aí. Ah, você quer dizer que quer aprender um pouquinho mais sobre os procedimentos para a conservação e a troca a reposição dos rolamentos? É isso mesmo. Ele já percebeu a importância que é a conservação e a troca dos rolamentos. E eu tenho certeza que você já se apercebeu como é importante o assunto de hoje. Pois muito bem, então vamos ver como é importante também uma boa estocagem desses elementos. Os rolamentos precisam estar sempre disponíveis quando for necessária a troca. Senão, já viu, a produção pode ficar parada pela falta deles. Agora, para serem estocados direitinho, os rolamentos exigem certas condições. Antes de embalar um rolamento, a gente precisa colocar uma proteção contra oxidação, como esse óleo que eu espalhei pela peça. A temperatura do local onde a gente vai armazenar esse rolamento deve ser constante e deve se manter em 21 graus centígrados. Agora, quando você for tirar um rolamento novo da caixa, observe bem se ele está na embalagem original, bem limpinho, bem protegido com óleo ou graxa e com papel parafinado. Para verificar como está o rolamento dentro da máquina, é preciso conferir os seguintes itens. Ouvir o funcionamento do rolamento. O analisador de vibração permite identificar a folga e a intensidade da vibração do rolamento. Se o ruído for suave, é porque o rolamento está em bom estado. Se o ruído for uniforme, mas apresentar um som metálico, é necessário lubrificar o rolamento. Verificar a temperatura. Se ela estiver mais alta que o normal, algo está errado. Há falta ou excesso de lubrificação, sujeira, sobrecarga, fadiga ou folga. Quando alguma coisa está errada, algo precisa ser feito. No caso dos rolamentos, quando a temperatura está alta, vamos ver o que um professor aqui da Escola Senai recomenda que a gente faça. Professor. Bom, quando a temperatura está alta, quando a gente percebe, enfim, que o rolamento não está funcionando bem, pode ser que tenha uma sujeira no rolamento ou ainda que ele esteja com alguma sobrecarga. Ah, quer dizer que é um dos dois, é sujeira ou sobrecarga? Não, tem mais. Pode ser também uma folga interna muito pequena ou estar preso. E professor, é verdade que quando acontece uma pressão ou um aumento de calor vindo de fora, isso pode prejudicar o rolamento? É verdade. Um aumento de calor, assim como um aumento de pressão, pode levar um rolamento a funcionar mal. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então um rolamento pode funcionar mal por causa de sujeira, sobrecarga, folga, fadiga, ou então com uma pressão ou um aumento de temperatura vindo de fora. Certinho, mas faltou uma coisa. Pode causar problema também a falta ou o excesso de lubrificação. Opa, então vamos ver como é que se faz a lubrificação.
Presta atenção, Tito. Na hora da lubrificação, a gente tem que seguir as instruções do fabricante do equipamento que se quer lubrificar. Se for uma troca de graxa, por exemplo, a engraxadeira tem que estar bem limpinha para evitar que a poeira penetre no sistema. Ah, tudo bem, Silva. Mas e se o lubrificante for óleo, por exemplo? Nesse caso, então, a gente verifica na ficha de controle da manutenção a data da última troca de óleo. Pois bem, se o óleo estiver vencido, tá? Se estiver velho, drena-se todo ele. Agora, se o nível estiver baixo e o óleo estiver bom, então a gente deve completá-lo. E tem também a lubrificação em banho. Você conhece? Na lubrificação em banho, a gente deve seguir as recomendações do fabricante quando da troca do óleo. A temperatura de serviço, ou seja, do conjunto em que o rolamento estiver atuando, vai determinar a periodicidade da troca. Tem uma outra coisa que a gente ainda não viu. Mas o que é, mestre Silva? Como fazer a manutenção numa máquina parada para a troca de óleo e de rolamento. Esse tipo de operação exige certos procedimentos, sabe? Por exemplo, na troca de rolamentos, essa área onde a gente vai trabalhar tem que estar bem limpinha e seca. É sempre bom dar uma olhada no desenho da máquina, se estiver disponível. Certo, mestre, mas como é que a gente tira o rolamento daí de dentro? Mas calma que a gente já chega lá. É sempre bom anotar a sequência da retirada dos elementos, porque senão já viu, né? A gente nunca mais consegue montar a máquina. É isso aí. Agora, para a troca do óleo, a gente verifica se o óleo tem impurezas, entendeu? Ah, mas é sempre assim que a gente faz, mestre? O ideal seria que o óleo fosse analisado em laboratório. E professor, como é que a gente faz quando a gente quer fazer a limpeza na máquina? Bom, é muito importante também a gente ter certeza de que não vai haver penetração de sujeira ou umidade na máquina durante a limpeza. Por isso é bom proteger o conjunto com papel parafinado ou plástico. Essa precaução é importante. Agora, como é que a gente faz a limpeza da máquina? Bom, quando dá, a gente faz a limpeza aqui mesmo, no rolamento, montado no conjunto. Assim não precisa desmontar, não é mesmo? Quer ver? A gente pega o pincel, passa o querosene, está vendo? Limpa bem e agora a gente seca com um pano bem limpo e seco e sem fiapo. Estopa, nem pensar, hein? Outra coisa, se os rolamentos não estiverem em perfeitas condições de uso, é preciso trocá-los. Agora, você já sabe, você precisa saber muito bem consultar os desenhos técnicos de rolamentos, para a gente saber o que está fazendo, certo? E aí, Tito, como é que tá? É, mais ou menos, viu, Silva? Ué, se você anotou a sequência, não tem problema. Você tem que prestar atenção no seguinte. Você precisa aprender a ler esses símbolos aqui. São representações técnicas. Agora, repare que as representações podem aparecer de duas maneiras. Simbólica, representação simbólica e simplificada, representação simplificada. Olha aqui. Simbólica, simplificada. Agora eu vou mostrar para você cada uma dessas representações de alguns rolamentos que você já conheceu na nossa última teleaula. Essa aí representa o rolamento fixo com uma carreira de esferas. A simplificada é a representação da esquerda, enquanto a da direita é a simbólica. Mais uma representação, a do rolamento de rolo com uma carreira de rolos. Outra, a do rolamento de contato angular com uma carreira de esferas fica assim. Essa é a do rolamento autocompensador de esferas. Outra representação, a do rolamento autocompensador de rolos. Segue com a do rolamento de rolos cônicos e, finalmente, a do rolamento axial simples. Titão, repare bem nessas representações aqui. Veja que a mesma representação simbólica pode aparecer em vários rolamentos. Poxa, Silva, eu não tinha reparado nisso. É, mas você tem que ficar ligado.
E olha que essas representações aqui não são as únicas, não, senhor. Tem essa daqui, ó. É a vista frontal do rolamento, que aparece desenhada em representação simbólica e representação simplificada. Poxa, quer dizer que a representação frontal pode aparecer, ou melhor, ela pode acontecer de duas maneiras? Exatamente. Agora você sabe qual é a melhor maneira de guardar isso tudo que nós já vimos? Não seria pegar o nosso livro de estudos e fazer todos os exercícios que tem nele? Exatamente. E nesse caso é fundamental, porque senão não vai saber lidar com rolamento nenhum, hein? Bom, mas antes de estudar, que tal dar uma boa conferida na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu mais coisas sobre os rolamentos. A gente viu como é que se faz a estocagem, a verificação, a lubrificação, a inspeção e a representação dos rolamentos em desenho técnico. Bom, com essa teleaula, a gente está encerrando mais um módulo dentro do curso Elementos de Máquinas, o módulo Elementos de Apoio. Portanto, é um bom momento para você, depois de fazer os exercícios dessa aula lá no seu livro, dar uma boa olhada nas 6 aulas que compõem este módulo. Combinado? Então tá. Bons estudos e até a próxima.